Fala galera, tudo bem? Entre os vários jogos relevantes, importantes, interessantes do fim de semana, de seleções ou de clubes, um aspecto que me chamou bastante atenção e acho que vale a pena falar aqui no vídeo hoje por dois motivos. Primeiro, mais uma vez falando sobre a influência de um lateral na construção ofensiva e como os laterais têm sido importantes nas estruturas e nas variações das formas de atacar. Seja o lateral ficando na base da saída de bola, seja o lateral por dentro, o lateral por fora, o ala que ataca a segunda trave. Enfim, quando a gente fala da posição lateral ou da posição do ala, diversas funções são possíveis, e isso tem tido uma influência muito grande em diversos níveis do futebol quando a gente olha para esses últimos anos. Foi assim na Euro, já tem sido assim em Champions, em campeonatos importantes pela Europa, e dessa vez, o outro motivo também que me leva a falar sobre isso, eu até já fiz vídeo nessa temporada mesmo falando sobre a influência dos laterais na Premier League, como os laterais pela direita vinham fazendo sucesso e sendo determinantes, não só na direita, por exemplo, João Cancelo na direita e na esquerda, um Reece James que depois se machucou, um Alexander-Arnold, características diferentes na Inglaterra, mas não é só na Inglaterra, né? Isso acontece em diversas partes do mundo. E o clássico entre Ajax e PSV, além de importante pela liderança da tabela na Eredivisie, né, o Ajax assumindo a liderança, ele foi também interessante por isso, pelo papel que o Mazraoui teve e pela forma como ele acabou sendo determinante. Aí acho que é legal porque acaba unindo uma coisa a outra. Muitas vezes, quando a gente vai analisar uma partida, a gente vai ver um jogo, um aspecto tático pode chamar muita atenção e no fim das contas ele pode não ter nenhuma relevância na construção do placar, em como as coisas se desenrolam. Então assim, uma coisa é o que chama atenção taticamente, estrategicamente falando, e que não deixa de ser útil por não ter uma influência direta no placar, mas muitas vezes aquilo ali é interessante, mas não contribuiu em quase nada para como o placar se desenvolveu, para como o jogo terminou daquela forma. Porque o futebol é um esporte extremamente aleatório, muitas vezes foge de uma lógica. Então, muita gente até se incomoda às vezes quando a gente fala sobre análise, sobre tática, como se a gente quisesse tratar o jogo como algo previsível. E não é. É apenas uma tentativa de identificar padrões e tentar identificar, levantar possibilidades de quais são as estratégias traçadas e por quê, e diante do que o adversário vai fazer e como um se adapta ao outro, o que pode levar vantagem ou não, e acho que essa é a grande graça quando a gente fala da análise do lado tático. Não é a ideia de prever ou de tornar o jogo previsível, de forma alguma, isso é impossível, e sim tentar achar padrões. E aí é muito interessante quando a gente consegue olhar para um jogo e um padrão te chama atenção e depois o placar se desenvolve totalmente a partir desse padrão. E é exatamente o que aconteceu nesse jogo entre Ajax e PSV. Por isso a ideia de falar sobre ele aqui. E eu vou mostrar vários frames, né, várias imagens congeladas aí das construções de ataque do Ajax, de gols, inclusive do gol do PSV, que também passa pela questão do Ajax na forma de sair jogando. Então acho que é um assunto um pouco diferente, mas que não deixa de ser interessante da gente tratar aqui. Começando pela estrutura de saída de bola, já logo de cara. Quando a gente fala do primeiro minuto, o que chamava a atenção aí? A forma do PSV se comportar sem a bola, o PSV do Roger Schmidt, né, um treinador que é bastante conceituado, inclusive pela forma de pressionar, de jogar já há muitos anos. Mas o que chamava a atenção? A forma como o PSV marcava de uma forma mais estreita, ou seja, tentava fechar as opções por dentro e não necessariamente abrindo o campo ou tendo uma marcação que cobrisse os lados do campo. Então fica muito nítida a ideia do PSV em cortar linhas de passe, ou seja, eliminar possibilidades de passe para que o jogo do Ajax fluísse por dentro. E para isso, ficava muito nítido logo de cara, e por isso eu peguei essa imagem já com 20 segundos de jogo, porque eu acho que ela já resume bem as ideias, as propostas de algo que se repetiria muito ao longo da partida. Quando a gente fala na estrutura do PSV, a gente pode falar de um 4-3-3 ou de um losango no meio campo. E aí, claro, vai depender muito dessa figura do 9. O 9 do 4-3-3, que na verdade é um jogador móvel, que na verdade pode ser um 10. Nesse caso é o Mário Götze. Então quando a gente olha para esse trio de frente do PSV, a gente está falando de Hitsudo, um japonês pelo lado direito, Gakpo pelo lado esquerdo e do Mário Götze por dentro. Só que o Mário Götze não é exatamente o 9, então muitas vezes ele vai ficar atrás desses dois pontas, e por isso vira uma espécie de losango, porque se a gente for olhar para trás, a gente vai enxergar os outros três meio-campistas. Um detalhe interessante aqui, né? Como a marcação tá toda na faixa central, então o PSV não está se preocupando em fechar os lados do campo, mas nem por isso não se preocupa por lá. A ideia aqui é uma sequência de fatos, né? Primeiro, Mário Götze, o jogador mais recuado do trio de frente. Ele tem uma função e uma observação direta aqui.
eliminar a possibilidade da saída de bola encontrar o Edson Álvares, que é o primeiro volante, né, o jogador da saída de bola do Ajax, esse cara que fica à frente da linha de defesa, esse primeiro jogador de meio campo. Quando a gente fala do Ajax, nessa imagem, a gente vai identificar os dois zagueiros que estão fazendo essa saída de bola, o Timber pela direita e o Lisandro Martinez pela esquerda. Os dois laterais estão bem abertos, né, então o Mazraoui aqui embaixo e lá em cima também o Blind. Aí à frente dessa linha com 4 tem justamente a figura do Edson Álvares, um cara importante para receber esse primeiro passe, para tentar gerar superioridade na saída de bola e fazer o time progredir com a posse de bola. Os outros meio-campistas são o Gravenberch e o Berghaus. São os dois que estão um pouco mais próximos aqui do círculo central. O Berghaus está no círculo central, inclusive. Então dá para ter uma ideia de como o PSV queria evitar que o Ajax encontrasse essas opções de passe por dentro, não permitir que o Ajax explorasse os seus meio-campistas. E tem um outro aspecto: a marcação de fora para dentro dos dois atacantes mais adiantados, que são os caras de lado. Então, se o Mário Götze está cercando o Edson Álvares, quando a gente olha para o Ritsudoan, a ideia é vir de fora para dentro para impedir que o Lisandro Martinez possa achar o lateral. Porque se ele acha o lateral, ele vai encontrar um jogador que não está pressionado, vai demorar a chegar alguém para ele, e aí tem uma opção de progressão, de sair, de superar essa primeira marcação. Não era um PSV pressionando lá em cima, não é a pressão alta na área adversária, mas é a marcação de um bloco médio ali, com alguns jogadores mais adiantados, esses três em especial, fazendo essa marcação sempre muito agrupados por dentro, que chama atenção. Da mesma forma, o Gakpo aqui pela esquerda vai ficar de olho para impedir que, quando a bola chegue ao Timber, que é o zagueiro pela direita, ele não possa acionar o lateral direito que está aberto num setor que não tem ninguém para fazer essa cobertura. Então esses são alguns aspectos da estrutura de saída de bola, de algo que se tornaria um padrão dentro do jogo. Quando a gente avança esse lance mesmo, a gente vai ver pelo lado direito, olha o posicionamento do Mazraoui, como ele já enxerga que pode haver um espaço se ele conseguir gerar uma opção de passe às costas do Gakpo. Porque se o Gakpo quer fechar a opção do Timber, abrir o passe na direita, e se o meio-campo do PSV quer concentrar a marcação, impedindo que os meio-campistas do Ajax possam receber a bola de forma confortável, pode gerar um espaço aqui. Esse espaço atrás do ponta pela esquerda do PSV pode ser explorado. E ali o Mazraoui o tempo inteiro tentou gerar a opção de passe. Detalhe, o Ajax teve muita dificuldade para progredir nos primeiros minutos. O PSV com essa marcação deu trabalho ao Ajax. O Ajax tinha dificuldade para fazer o jogo fluir, um jogo que geralmente é tão dinâmico, né, tão ofensivo, que flui tão naturalmente. Não foi fácil para o Ajax. O Ajax teve bastante dificuldade. Mas a saída que gerou alguns desses avanços no primeiro tempo era justamente o Mazraoui fazendo esse papel. Então aqui num terceiro momento dessa mesma jogada, ele já está posicionado de uma forma em que ele pode gerar o ângulo para receber um passe justamente nesse setor. E aí sim, se esse passe entra, você rompeu a primeira linha de marcação do PSV, que é esse trio avançado. Daí pode gerar um avanço, daí pode gerar uma progressão, talvez até com maior superioridade. Vamos para um outro lance de saída de bola. Minuto seguinte, né? Aqui com 1 minuto de jogo. Mais uma vez, saída de bola do Ajax, o PSV montado, dessa vez o meio-campista pela esquerda do PSV até tá um pouco mais à frente, então a gente não enxerga exatamente o trio de meio-campistas, mas o Gakpo tá aqui embaixo, no lado esquerdo, e do lado por dentro tá o Götze fechando mais uma vez a opção de passe, tentando acompanhar a opção de passe para tirar essa opção do Edson Álvares, e lá na esquerda o Doan fazendo o mesmo papel. Dessa vez, o Mazraoui percebeu esse espaço, já tá por dentro de novo, e é justamente ali que vai entrar o passe para ele. Então repara como a bola vai na direção dele, e ele consegue gerar essa opção para avançar. Recebeu? É outro jogo, porque agora o Ajax já conseguiu sair do campo de defesa, já consegue ocupar o campo de ataque, já consegue ter alguém para avançar diante de uma marcação que teve a sua primeira linha furada de pressão, né? Furada no sentido de rompida, né? O Ajax conseguiu passar por esse primeiro bloco de marcação do PSV. E aí as possibilidades já são outras, né? Porque o Ajax quer progredir com a bola, quer encontrar opções de passe por dentro, e o Mazraoui dá essa opção de passe por dentro, até porque quem vai ficar muito espetado na ponta é o Antony. Então, com o Antony tão espetado, bem aberto pelo lado direito, faz mais sentido ainda que o lateral pela direita possa trabalhar por dentro, funcionando como um meia a mais para quebrar essa marcação, para gerar avanços e também para poder acionar o Antony em velocidade pelo lado direito, que acabou no início do jogo tendo dificuldade contra o Mauro Júnior também, que fez um bom papel nesses duelos diretos ali no início do jogo. Outro lance, agora já mais pra frente. 17 minutos, o Ajax não criava quase nada dentro do jogo, era uma partida bem difícil ainda. Mais uma vez, mesmo movimento, mesma estrutura. Repara como tá montada a equipe do PSV, os 3 homens de frente,
a mesma ideia de evitar opções de passe por dentro e, mais uma vez, Mazraoui fazendo esse papel de tentar gerar uma opção de passe para que a bola que a bola chegue entre Gakpo e Mario Götze, podendo encontrar esse espaço ali para ele como um meio-campista pela direita. A bola chegou, conseguiu dominar? Outro cenário. Rompeu uma linha de marcação, consegue enxergar o jogo de frente e aí ainda tem o Brobbey fazendo essa entrada em profundidade para gerar a opção justamente de um passe em profundidade que o Mazraoui consegue fazer. É uma das primeiras chegadas de maior perigo da equipe do Ajax dentro do jogo. Justamente assim, gerando avanços pelo lado direito a partir do lateral que centraliza ao perceber a estrutura de marcação do PSV. Mais uma jogada. Agora é a origem do 1-0, que curiosamente também começa de um mesmo padrão. Mesma história. Zagueiros tentando fazer a saída de bola, PSV com seus 3 jogadores mais avançados, os 3 de meio campo logo atrás, o centro congestionado, o Edson Álvares com a linha de passe fechada, né? Ele não consegue ser uma opção de passe. Então, de novo, mesma situação, já com 33 minutos aqui. Mazraoui é quem vai tentar dar essa opção por dentro, enquanto o Edson Álvares está ali fechado pelo Mario Götze. Só que dessa vez o que acontece é um pouco diferente. O Timber resolve conduzir a bola e dessa forma manipular um pouco esses encaixes, essas vigilâncias, essa observação sem a bola que o PSV fazia. Então o Edson Álvares está ali sendo seguido pelo Mario Götze, o Ritsudoan está fazendo esse papel em cima do Lisandro Martinez e o Gakpo, em tese, em cima do Timber. Só que o Timber, em vez de tentar buscar um passe, ele resolve conduzir da direita para a esquerda. E isso gera um efeito dominó aí nessa jogada, que é a curiosidade da jogada, inclusive, né? O Edson Álvares, ao perceber que o Timber avançou da direita para dentro, o Edson Álvares, primeiro volante, recua e vira um zagueiro pela direita. E agora fica aquela indefinição. Tá, com essa troca de posições, o Mario Götze segue o Edson Álvares, o Mario Götze fica porque agora o mais avançado é o Timber. Como que fica essa estrutura? Essa manipulação a partir da movimentação, a gente continua vendo os 3 jogadores do PSV centralizados, próximos, de olho nesses 3 caras de saída de bola do Ajax. A diferença é que o Timber arranca e consegue receber do Lisandro Martinez à frente. E no que ele consegue receber, gerando uma opção de passe ali entre Ritsudoan e Mario Götze, é a chance dele receber um passe e, de primeira, achar o passe na esquerda. Pronto. Agora o Blind tem a bola. Agora a bola chegou ao lado esquerdo com o lateral tendo campo, tendo tempo, não sendo pressionado, não sendo tão observado. Porque até então a estrutura do PSV conseguia dificultar os avanços do Ajax. Com uma movimentação diferente do Timber, com essa projeção do zagueiro, com a troca de posição com o Edson Álvares, quebrou um pouco essa marcação. Passe de primeira, o Blind recebe aberto na esquerda. E aí o que vem na sequência é um efeito dominó. Blind tem tempo porque não está sendo pressionado, consegue fazer o passe. Gravenberch sai do centro, se projeta na esquerda, consegue receber essa bola bem aberto por lá. Coloca velocidade e o Tadic, que era o meia pela esquerda, o ponta pela esquerda do 4-3-3 dessa vez, se projeta para receber o outro passe chegando à linha de fundo. Ele chega à linha de fundo, faz o cruzamento pro Brobbey atacar a área e chegar e fazer o gol de cabeça, já machucado inclusive. Mas aí a grande curiosidade, né? Como o detalhe da saída de bola condiciona tudo, e às vezes um detalhe de um movimento, de algo que sai do encaixe natural das coisas, quebra uma marcação, e quando a gente vai falar de origem de vantagem, de placar, de gol, é muito legal quando um padrão que vai se repetindo ao longo do jogo acaba sendo determinante para que os gols aconteçam. E por que esse padrão também é importante quando a gente fala do gol do PSV? Porque o gol do PSV sai de um erro de saída de bola do Timber. Então é justamente uma roubada de bola do PSV no campo de ataque que vai gerar, e nesse caso só vou mostrar o início mesmo, que aí o passe que é interceptado, quando o Timber resolve tentar esse passe na direita pro Mazraoui, o passe é cortado e aí vem a sequência da jogada até o gol. Mas o 2-1 do Ajax, o gol da vitória, também de novo tem essa questão, né? Também mais uma vez vai passar pelo mesmo aspecto. E aí tá uma outra curiosidade muito interessante. Como, mais uma vez, o Mazraoui, sendo esse cara pela direita, vai gerar, nesse caso, até o produto final, já que o gol é dele também. Saída de bola do Ajax, já segundo tempo, até com algumas substituições, mas enfim. A estratégia mantida aqui quando a gente fala em trio de frente do PSV, agrupado, concentrado por dentro, mais estreito, tendo o mesmo tipo de vigilância, o mesmo tipo de proposta. Então a gente consegue ver na imagem os 3 de frente, os 3 do meio e a linha com 4 lá atrás.
O Ajax da mesma forma, né? O Antony bem espetado lá em cima na ponta direita, então cabe ao Mazraoui fazer esse papel do lateral que sai do lado para dentro, para tentar gerar uma confusão por dentro, para tentar gerar um ângulo para que esse passe entre para ele. Só que a jogada não vai por aí não. A jogada tem uma inversão e vai pro lado esquerdo, ou seja, vai pro lado oposto. O passe vem para a esquerda, enquanto a gente vê que o Mazraoui segue como um meio-campista pela direita, então ele se projetou por aquele setor, a bola não foi para o setor dele, mas ele continua por ali, não vamos perder ele de vista não. A bola chega ao lado esquerdo e tem na sequência da triangulação o Blind por dentro, de novo, né, um lateral por dentro, embora o Blind não avançasse tanto quanto o Mazraoui pelo lado, mas o Blind vai para a triangulação e por dentro gera a jogada. Nessa imagem, é interessante observar como os dois pontas do Ajax são os jogadores mais abertos, os caras que mais alargam o campo, a ideia da amplitude. Então, de um lado você tem o Antony, do outro lado você tem o Tadic, e os caras que estão por dentro nessa imagem são os meio-campistas e os laterais. Então a gente vai falar do Berghaus, a gente vai falar dessa altura do Klaassen, que é quem tá atacando a entrada da área ali, e dos dois laterais. É o Mazraoui quem tá pela direita e é o Blind quem tá pro lado esquerdo nessa jogada. E aí a jogada tem a sequência com o Berghaus acionando exatamente quem pelo lado direito na entrada da área? O Mazraoui. Então a jogada se desenvolve iniciando pelo movimento que foi padrão o jogo inteiro, passa pelo outro lado e chega para mais uma vez o lateral se comportar como um meio-campista por dentro que ataca a entrada da área para finalizar e acertar um belíssimo de um chute de fora da área para fazer o gol. Então é muito interessante como o padrão acaba mostrando, de certa forma, ele tem uma influência direta em todos os gols da partida. Pode ser com o jogador, sem o jogador, num erro de um dos jogadores, mas é um padrão que conta a história do jogo. Então não só foi um aspecto tático interessante do ponto de vista de observação, que já valeria a observação, mas nesse caso a historinha do jogo, também a historinha dos gols, elas se cruzam, porque foi justamente esse movimento, esse padrão que gerou todas as situações de gols nesse clássico holandês. Enfim, era isso, essa passada aí pelos gols da partida para ilustrar um pouco esse papel de mais um lateral que influencia o jogo atuando por dentro. Tem sido uma tendência, algo cada vez mais relevante quando a gente fala no futebol, das funções diferentes para os jogadores que em tese são de lado do campo, sejam eles laterais ou alas. Um abraço para todo mundo e até a próxima.